Boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais um evento da Shield. Dessa vez vamos falar aqui sobre planejamento tributário e sucessório. Então, os impactos e oportunidades que a gente teve agora a Lei 14.973, que trouxe consigo aqui a possibilidade de atualização de bens imóveis no Brasil e também uma nova possibilidade de regularização para bens não declarados no exterior, chamado RERT. Além disso, a gente vai reiterar aqui alguns pontos que estão pendentes relativo ao projeto de lei complementar 108 de 2024, relativo aqui aos impactos de planejamento sucessório, impostos de doação e também impostos de sucessão. É, Como nós temos aqui inúmeros novos participantes no evento, então é só explicar um pouco como é que funciona a dinâmica. Aqui durante o evento você pode enviar suas perguntas que a gente vai responder ao vivo, sempre aqui na medida do possível, dependendo aqui da quantidade que a gente receba. Mas o nosso intuito aqui é sempre contribuir ao debate da melhor forma, trazer insights de planejamento, principalmente para pessoas físicas que detêm patrimônio não só no Brasil, como também no exterior. Lendo esse QR Code aqui, você pode entrar em qualquer momento com um dos nossos assessores que a gente consegue lhe ajudar, consegue tirar suas dúvidas, eventualmente seguir com o projeto para poder aqui fazer uma reorganização patrimonial e sucessória também dos nossos clientes e prospects. Um pouco da história da Shield, já que a gente tem audiência nova por aqui, então eu não posso deixar de contar um pouco sobre o nosso grupo. Então, a Shield ela faz parte do grupo Ativory, que teve sua fundação em 2012, realizando aqui alguns investimentos imobiliários nos Estados Unidos. E desde 2012 a gente sempre busca as melhores soluções tributárias para essas operações. Com o passar dos anos, então com essa demanda muito forte que a gente teve de internacionalização de patrimônio, a gente decidiu aqui fazer uma segregação de marcas e atender clientes fora do grupo Ativory. Então a gente criou a marca da Shield International Tax, abrimos hoje em dia também uma unidade de negócio nos Estados Unidos para cumprir todas as obrigações dos residentes fiscais nos Estados Unidos, e a gente tem crescido muito atuando aqui de uma maneira recorrente, com aproximadamente 200 famílias. Hoje em dia, nós somos especialistas nessa parte tributária e também na parte sucessória e para a pessoa que possui investimentos internacionais. Então, algumas das jurisdições que a gente mais trabalha no Brasil, Estados Unidos, BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas, Portugal. Então, a gente já participou aqui de mais de 600 estruturações internacionais, possuímos aqui mais de 200 clientes, arquivamos 300 tax returns anuais, que são os impostos de renda americanos. Possuímos clientes em múltiplas jurisdições, então 9 países de residência de cliente. Tem um cliente em Moçambique, Austrália, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Portugal. E a gente, além disso, arquivamos aqui o balanço offshore anual, mais de 100 balanços para todos os nossos clientes. Nosso grupo aqui, os sócios responsáveis por essa área da consultoria tributária, nós temos aqui o Pedro Barreto, que é o chairman e founder do Grupo Ativo, então responsável aqui pela parte estratégica do grupo. A Adriele, que é minha sócia e toca toda essa parte relativa à gestão fiscal e sucessória de cliente que detém patrimônio no exterior, então elaboração de contabilidades, imposto de renda, DCBS, então ela é a responsável. E eu que toco toda a parte do wealth planning, então do planejamento tributário e sucessório para a pessoa física que detém patrimônio não só no Brasil, como também no exterior. Hoje, nosso grande foco aqui no nosso evento é tratar do planejamento sob uma ótica mais do Brasil. Então, a gente analisar quais são os impactos, oportunidades, se faz sentido a gente abraçar as oportunidades que o fisco brasileiro e o legislador está nos concedendo nesse momento. Temos aqui um canal oficial. Esse canal ele ajuda muito na interação com o cliente, né? Muitos clientes eles sempre preferem aqui a comunicação pelo WhatsApp. Então a gente criou um formato de comunidade no WhatsApp, que hoje em dia está com quase 1.000 pessoas nesse canal, e que a gente publica ali nossos eventos, nossos insights, quais oportunidades, o que teve de mudança da legislação. E os dados eles não ficam disponíveis, então é um grupo que só a Shield tem acesso, então seus dados preservados. E aqui um privilégio também a sua privacidade. Então você tem acesso a informações exclusivas, sem as pessoas de fato saberem quem são as outras pessoas que estão no grupo. Então a gente acaba aqui sempre colocando lá em primeira mão quais são os nossos insights. Caso vocês tenham aqui interesse em participar, nós super recomendamos. Aponta o celular aqui para o QR Code que está na tela e que ele vai direcionar automaticamente para o grupo no WhatsApp.
Conclusas essas breves introduções, então é sempre, como eu disse, nosso escopo aqui, nosso intuito é sempre contribuir ao debate. Então, aqui sempre esse evento representa a nossa melhor avaliação em relação a essas novas legislações, as instituições normativas que saíram relativo não só à regularização, como também à atualização, e o PLP, então o Projeto de Lei Complementar número 108 de 2024, e todos os dados públicos divulgados até a presente data. Qualquer discussão aqui não se configura como assessoria ou prestação de serviços, seja de natureza jurídica, contábil, fiscal ou similar. Entrando especificamente no tema de hoje, então a gente vai começar aqui pela Lei 14.973 de 2024. Então, a apresentação da lei e como a Receita Federal ela trouxe a ação normativa. Essa legislação, como a gente pode ver, ela tratou de diversos temas, como, por exemplo, a reoneração, a redução gradual do COFINS importação, a regra sobre depósitos judiciais e extrajudiciais, regra sobre recursos esquecidos, condição para a fruição de benefícios fiscais. E dentro dessa legislação, tiveram dois impactos aqui de oportunidades de planejamento. Um deles é a atualização de bens imóveis no Brasil para futuramente pagar um ganho de capital menor e essa repatriação de recursos no Brasil e no exterior, que é o chamado REFT. É a terceira vez que ele ocorre. Então começou nos idos lá de 2014, salvo engano, e agora a gente teve uma nova oportunidade, a terceira oportunidade da repatriação. Começando sobre bens imóveis, vamos tratar aqui alguns bullets e pontos de atenção que as pessoas físicas elas devem se ater. Primeiro ponto é a elegibilidade. Quem é que pode atualizar os bens imóveis? Não só a pessoa física pode atualizar, como a jurídica também, as chamadas holdings imobiliárias, as holdings patrimoniais, que detêm imóveis aqui no Brasil. Então foi uma oportunidade que o fisco deu para que você que detém uma holding imobiliária ou um imóvel na pessoa física atualize. Eles não segregaram somente para a pessoa física. Quais imóveis que podem ser atualizados? Então, imóveis no Brasil ou exterior, inclusive aqueles do exterior que foi feita a atualização agora, o ABEX, eles também podem ser atualizados, e ou então pertencentes a uma controlada transparente ou um trust. Então, uma offshore tratada como transparente ou um trust. Qual é a base de cálculo aqui efetiva para essa atualização? Então, sempre diferenciando entre pessoa física e jurídica, porque vai mudar a metodologia e logo após a gente vai dar nossos insights para ver se faz sentido ou não faz sentido fazer essa atualização. Tem que avaliar muito o caso concreto do cliente para você fazer essa atualização ou não. Para a pessoa física, qual é a base de cálculo? É justamente a diferença entre o custo de aquisição, aquilo que você informa na sua ficha de bens e direitos, ou seja, quanto você pagou por aquele imóvel, e o valor de mercado daquele imóvel. O valor de mercado, muito importante destacar que a legislação ela foi silente. Ela não trouxe o que é valor de mercado para bens imóveis. Então, aqui a gente discute se, em alguns casos, se é o valor venal que vem no IPTU, o valor venal de referência, enfim. Tem algumas metodologias específicas para você trazer isso a valor de mercado. Para a pessoa jurídica, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é justamente o valor de mercado e como aquilo está contabilizado, o valor daquele ativo, na conta contábil permanente do balanço patrimonial. Então, você abrindo o balanço da holding, muito provavelmente deve ter o seu ativo permanente, muito provável que tenha no imobilizado o valor daquele imóvel. Sendo isso, a diferença é justamente a base de cálculo para a tributação. E quais são as alíquotas? Para a pessoa física, imposto de renda, 4% de forma definitiva, ou seja, 4% em flat, que a gente chama, numa única aplicação. E para a pessoa jurídica, é o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, o IRPJ vai pagar 6%, e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, 4%, também de forma definitiva, ou seja, não é progressiva, simplesmente se aplica de uma única aplicabilidade. Como é, quais serão os reflexos dessa atualização referente aqui aos bens da pessoa jurídica ou na pessoa física? Então, na pessoa física você vai computar como um custo de aquisição adicional. Ou seja, se o bem você comprou por 100 mil, está valendo 1 milhão, você tributou aqui 4% sobre esse delta de 900 mil,
o seu novo valor ele será também de 1 milhão, o custo de aquisição que você vai ter na sua ficha de bens e direitos da DA, que é a Declaração de Ajuste Anual, Declaração de Imposto de Renda, como a gente está acostumado a fazer todos os anos. Na pessoa jurídica, o valor atualizado ele não poderá ser considerado como despesa de depreciação, ou seja, ele vai considerar aquele valor específico no imobilizado. E se for em moeda estrangeira? Sendo em moeda estrangeira, você vai fazer a conversão para reais, pela cotação do dólar divulgada, para a venda, para o primeiro dia útil anterior à data da formalização da opção pela atualização. Os prazos, tá? Eles estão aqui um pouco complexos. Então, para atualização, você vai ter o prazo aqui de até 90 dias após a publicação da lei, isto é, até dia 16 de dezembro de 2024. É muito importante ter em mente que esse prazo para atualização de bens imóveis e do RECT, eles são prazos distintos por conta das publicações da lei. Para bens imóveis ficou dia 16 de dezembro e para regularização, como eu vou mostrar para vocês, ficou no dia 15 de dezembro. Logo subsequente, eu vou passar por esse slide. E como é que a gente segue referente a essa atualização? Muitos clientes eles chegaram a nos perguntar aqui, a gente fez algumas reuniões de alinhamento, nos perguntando, Eric, vou vender meu imóvel no fim do ano, faz super sentido para mim, eu vou pagar os 4% ao invés dos 15 a 22,5% aqui de ganho de capital. Só que o legislador ele colocou uma limitação a essa atualização, que é uma tabela progressiva de quanto você vai poder se aproveitar daquele bem atualizado nos próximos anos, caso você opte pela atualização. Vamos pensar nesse primeiro cenário. Eu atualizei hoje aqui o meu imóvel, tem um imóvel, só que eu vendi ele daqui a 24 meses eu vou fazer a realização, fazer a venda. Notem que você vai cair no primeiro bracket, ou seja, você vai ter o percentual de 0%. Você não vai poder se aproveitar de absolutamente nada desse step up da base, dessa majoração do seu custo de aquisição. Vai ter a mesma base histórica e mantendo essa mesma base histórica, você não vai poder valer-se do custo de aquisição e assim progressivamente. Um ponto a destacar é só esse primeiro, o 0%, ou seja, se você vender até 36 meses, você vai estar, entre aspas, antecipando imposto e não tendo nenhum benefício. E você só pode valer-se de 100% dessa atualização após 180 meses, ou seja, só daqui a 15 anos você vai poder se valer do seu custo atualizado do imóvel. A gente trouxe alguns exemplos práticos só para vocês terem em mente trazer aqui não só o teórico, mas também o fato, né? Então, trazer aqui um exemplo prático é muito bom. Vamos ver nesse caso aqui concreto. Exemplo 1. Você optou por atualizar agora em dezembro de 24. Está declarado na sua DAA 600 mil reais. O valor de mercado está 1 milhão de reais. Você tem uma diferença aqui, que é justamente o ganho de capital, que é 400 mil, e você vai pagar uma atualização aqui, o IRPF de 4%, 16 mil, e esse novo custo de aquisição de 1 milhão. Se você vender ele em janeiro de 2027, então o seu custo de aquisição atualizado a ser aproveitado continua aqui R$ 0. Você não pode valer-se dele. E seu valor de venda aqui vai ser 1 milhão de reais, seu ganho de capital vai ser 400 mil, só que você vai pagar aqui de RPF 15 a 22,5, no caso 15%, você vai pagar 60 mil reais. Então, você não só vai jogar os 16 mil, entre aspas, no lixo, como também vai ter que pagar aqui 60, se você vender ele em até 36 meses. Um outro exemplo que a gente trouxe é que não há aproveitamento do custo atualizado. Um outro exemplo que a gente trouxe é se a gente fizer essa realização, só que num outro bracket. O mesmo exemplo aqui, a gente optou pela atualização, pagou os 4% agora. Pagando os 4% agora e a gente vendeu o imóvel em até 48 meses, você consegue se aproveitar do custo aqui atualizado de 32 mil, esses 8%, seguindo aquela tabela que eu mostrei em dois slides anteriores. Fazendo isso, você vai ter um ganho de capital de 368, você vai ter um GCAP ainda menor de 55. Mesmo assim, considera-se aqui um imposto relativamente alto. Então, voltando aqui no caso concreto, você vender em até 48 meses, você vai pagar 55 mil aqui e 16 mil aqui da atualização. Então, em tese, você vai estar pagando 71 mil. Mais caro do que se você pagasse aqui numa única
feita sem atualização 60 mil. Então, em tese, mesmo se você vender o imóvel em até 48 meses, ou seja, daqui a 4 anos, você vai estar jogando quase 10 mil reais no lixo, não vai estar tendo nenhum usufruto em relação a isso. E um caso, se você vender esse imóvel após 15 anos, aí após 15 anos, de fato, faz sentido. Você teve aqui o valor de mercado por 1 milhão, você tributou essa diferença, pagou 16 mil aqui, vendeu esse mesmo imóvel por 1 milhão daqui a 15 anos, o que é muito improvável, mas para fins de explicação a gente trouxe isso, então você vai aproveitar 100% do custo atualizado e não vai ter imposto de renda sobre o ganho de capital. Só que aqui é só em dezembro de 2039. Quais são as minhas considerações? O que é que eu tenho dito para os meus clientes? Esses limitadores, eles trouxeram aqui tornou um pouco questionável a adesão a esse programa. Por quê? Você vai estar antecipando um imposto aqui relativamente alto, então a gente não é um imposto barato a ser pago. Então a gente está tratando aqui de um exemplo com valores baixos, mas quando a gente vai para alguns clientes, tem 15, 20 milhões, um custo histórico baixo. E você pode estar jogando aqui um certo recurso fora, você não vai poder valer dessa atualização. E daqui a 15 anos, é muito provável que o valor dos imóveis estejam ainda maiores e você vai estar antecipando aqui um pagamento de imposto que talvez não faça tanto sentido. Então, por conta disso, essa atualização de bens imóveis tornou-se um pouco questionável. É algo aqui, se eu tivesse na minha pessoa física, eu pensaria muito se eu fosse para fazer ou não essa operação. É, Feito aqui esses disclaimers, que é o prazo muito longo para você valer-se desse custo atualizado e um custo alto de você pagar esse imposto no curto prazo, está adiantando o pagamento de imposto, tem um outro ponto ainda. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim, pode vir um novo programa, talvez mais benéfico do que esse. Então, você está antecipando custo de imposto nesse momento, talvez não seja a opção mais atrativa, mas sempre você tem que analisar caso a caso e a expectativa do cliente. Passando um pouco desse cenário que a gente comentou sobre a atualização de bens imóveis, então, sintetizando aqui a questão dos prazos, antecipar o pagamento de imposto, analisar se faz sentido caso a caso, a gente trouxe aqui a questão do RECT, a regularização. É você ter um bem muito importante, ele de origem lícita, no exterior, que você nunca declarou. Você nunca declarou, você pode declarar agora, ou se ele tiver sido declarado com omissão e correção, só que você pode declarar ele agora. Quais bens podem ser declarados? Perdão. Dos mais diversos bens podem ser declarados. Sempre aqui trago a baila, por exemplo, bens imóveis, fundos de investimento, aplicações financeiras, aquela conta corrente que você sempre esqueceu de declarar. Então você pode fazer essa regularização agora. Fazendo essa regularização, você não vai ter esse pagamento do imposto. Você vai ter o pagamento do imposto, mas o bem é de origem lícita. Só tem que. É uma oportunidade de você estar 100% em dia com o fisco brasileiro. Alguns requisitos para adesão. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque tem alguns mecanismos aqui mais envolvidos sobre a área financeira da coisa. Mas, por exemplo, você vai ter que apresentar essa declaração. O pagamento do imposto de renda é 15% sobre o valor total do recurso regularizado e convertido em moeda nacional. Ou seja, você tem 100 mil dólares. Nunca declarou essa conta corrente, você vai pagar 15% sobre esses 100 mil dólares. E ainda tem uma multa para regularização, que é 100% do imposto do valor apurado. Então, é mais uma obrigação acessória que você tem que cumprir, mais um valor que você tem que pagar relativo ao fisco brasileiro para regularizar todo esse valor. Para ativos financeiros não repatriados e com valor superior a 100 mil, então o declarante ele vai ter que fazer um SWIFT via instituição financeira no exterior, informando o saldo de cada ativo para uma instituição financeira autorizada a operar no Brasil. E a instituição financeira ela tem que cumprir aqui alguns mecanismos, como troca de informação com a Receita por meio do E-Financeira, e também tem uns prazos aqui que devem ser feitos até 31 de 12 de 25. Então, o prazo do REC geral, a instituição financeira estrangeira tem que ocorrer até 31 de 12 de 2025. O que é um ponto importante para ter em mente aqui também. A adesão ao RECT, então, implica como se você estivesse confessando que você nunca declarou. Confessando essa não declaração histórica, também vale assegurar aqui a remissão de multa em cargo relacionado
e também extingue aqui a punibilidade do crime tributário e crime contra a ordem do sistema financeiro nacional. Então, você evita aqui maiores problemas também, não só na esfera tributária, mas também passando para uma outra seara, que é a seara penal. Então, você regulariza, regularizando isso, você vai ter aqui não só sua vida tributária via pagamento de imposto e de multa, mas também você vai ter aqui uma extinção da punibilidade contra crimes tributários e crimes contra o sistema financeiro nacional. A opção pela atualização do imposto tem que ser realizada 90 dias após a publicação da lei, ou seja, até 15 de dezembro de 2024. A gente teve um lapso temporal entre a legislação do RECT e a legislação aqui também da atualização. Então, uma ficou para o dia 15 e outra para o dia 16. RECT dia 15, atualização o dia 16. Só lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que gostariam de esclarecimento, podem perguntar no chat que a gente está 100% à disposição para poder ajudar. Sobre o PLP 108 2024, é justamente a reforma tributária, como é que estão os bens, como é que é o timeline, o que, que vai mudar. A gente já reiterou isso em algum dos nossos eventos, mas é sempre bom a gente trazer em consideração para os clientes aqui eles se atentarem o que, que vai mudar a partir de agora. A gente tem aqui feito um timeline de, primeiramente, em questão do ITCMD para bens no exterior. Então, o que é que isso mudou? Lá em 2022, teve um julgado do STF muito famoso, que é o tema 825, que julgou como inconstitucional a cobrança de TCMD pelos estados de bens provenientes do exterior, sem uma lei complementar sobre o tema. Ou seja, se você tivesse aqui uma hipótese de sucessão, viesse a faltar um bem no exterior, você não teria que fazer esse pagamento de imposto. Feito isso, a gente teve a emenda constitucional número 132, que é justamente o conjunto normativo da reforma tributária. E essa reforma tributária ela trouxe aqui algumas diretrizes regulando essa cobrança de ativos no exterior, caso você venha a faltar, ou uma doação realizada por um não residente para um residente. Ou seja, você tem um pai que mora fora do Brasil e faz uma doação para você que mora no Brasil, então, teoricamente, você não teria essa incidência do imposto. O morar fora do Brasil tem muito a ver com a residência fiscal, não muito com cidadania, mas só para ter em mente isso. Aqui em 2024, teve o PLP número 108, que ele trouxe consigo, em 5 de 6 de 2024, um projeto votado e aprovado pela Câmara dos Deputados, lá em 13 de 8. O projeto está aqui sendo discutido e estressado na Receita Federal, perdão, no Senado Federal. E caso seja aprovado esse ano por no Senado, ele vai produzir efeitos a partir de 2025, respeitado aqui a questão da anterioridade nonagesimal e na anterioridade também anual, aqui que nós temos aqui referente ao exercício financeiro. O que isso quer dizer? Muito provável que a partir de 2025 a gente vai ter aqui um ITCMD para ativos no exterior, caso os estados já estejam preparados para isso e também caso o Senado Federal ele tenha aqui aprovado e encaminhado 100% o projeto aqui da reforma tributária. O estado de São Paulo foi foi o primeiro estado a sair na frente para que já incida ITCMD para os bens no exterior. Então, tem um projeto aqui na LESP que está on hold, está aguardando aqui o certo encaminhamento aqui do Senado Federal para ele ser posto em pauta. E se for posto em pauta esse ano ainda e aprovado, a partir do ano que vem ele já vai incidir. E quais são aqui alguns detalhes sobre o planejamento patrimonial? Então, detalhamento dos principais impactos que a gente tem. Então, para bens imóveis situados no Brasil exterior, então a gente vai ter o Estado, o Distrito Federal, caso você venha o Estado que vai poder cobrar isso, se você fizer aqui para bens imóveis no exterior, vai ser o bem do imóvel, então o Estado, o Distrito Federal da situação do bem, ou no estado de decujus, ou que é o doador domiciliado no Brasil, vai ser o estado do domicílio do falecido ou do doador, ou quando o decujus ou doador for domiciliado no exterior, vai ser o local de cobrança, vai ser o estado do domicílio do sucessor ou do donatário. No caso de bens móveis situados no Brasil e no exterior, a gente tem aqui algumas regras em específico e eu coloquei aqui sublinhado as que talvez mais sejam oportunas de discutir nesse momento. No caso de transmissão causa-morte, ou seja, você vier a faltar o falecido no exterior, o estado de cobrança vai ser o estado de domicílio do sucessor, ou seja, se morar em São Paulo e seu pai vier a faltar com bem no exterior,
você vai ter que pagar o imposto aqui em São Paulo. E no caso de doação, quando o doador também estiver no exterior, vai ser o estado de domicílio do donatário. Então, se você vier receber uma doação sendo domiciliado em São Paulo, é aqui que você vai ter que recolher esse imposto. Quando o falecido ou doador, ou então o sucessor do donatário no exterior, nessa hipótese, vai ser na localização do bem imóvel, tá? Então, aqui é um caso de dois agentes em que residem fora do Brasil, são residentes fiscais fora do Brasil, e detêm um patrimônio aqui no Brasil. Então, você vai ter que pagar o ITCMD no estado de localização do bem imóvel. E a base de cálculo? Então, base de cálculo para aplicação financeira vai ser o valor de mercado da aplicação na data do fato gerador. Então, sempre vai pegar ali o valor de mercado, quanto aquela ação está valendo e vai fazer a efetiva doação. Então, ter em mente aqui que a guia tem que ser gerada. O contrato de doação, a guia, o valor de mercado, tudo tem que ser no mesmo dia. Por ser um ativo que é muito volátil, você pode estar fazendo um contrato de doação, efetivar essa doação no momento posterior e o valor de mercado ele já ter sido alterado, ou seja, a base de cálculo também. Para participação societária não listada em bolsa, vai ser uma metodologia tecnicamente idônea e adequada às cotas de ações. E no mínimo tem que ser o PL dessa empresa aqui que não é listada em bolsa de valores. Então isso aqui pode acarretar no futuro um aumento de tributação, caso seja avaliado o caso concreto. E para holdings imobiliárias com imóveis em mais de um estado, o ITCMD será proporcional ao estado de cada imóvel. Então é um pouco complexo isso aqui, eu tenho algumas críticas, porque se vai tornar algo que a gente fazia um reajuste societário e imobiliário, mas agora, para poder facilitar essa operação, mas agora houve aqui essa nova disposição. Para você fazer essa doação efetiva, você vai ter que fazer, ou então a sucessão, você vai ter que recolher o ITCMD em estados dos mais diversos imóveis. Se você doar um imóvel, então doações sucessivas de um mesmo bem, então é como se você fosse compondo a base de cálculo. Então, por exemplo, fiz uma doação aqui de 100 mil reais, várias doações de 100 mil reais, para sempre estar na faixa de isenção. Passando aqui agora para o próximo slide. Se você fizer várias doações aqui no estado de São Paulo de 100 mil reais, só para você, teoricamente, não estar nessa tributação, ter sempre se valer dessa alíquota de 2%, é importante ter em mente que esses 100 mil reais eles vão se somando dentro de um prazo previsto, tá? Sobre a progressividade das alíquotas, ela sempre vai progressiva em razão do valor do bem, levando em consideração essa alíquota máxima de 8% definida pelo Senado. Tem dois projetos engavetados no Senado que podem majorar essa alíquota máxima nos próximos anos. Então, tem um projeto de 16%. É muito importante aqui acompanhar de perto essas mudanças legislativas. Aqui, como eu disse, desde fevereiro de 24, trazendo aqui o questionamento de São Paulo, tramita o PL número 7 de 2024, que dispõe sobre a progressividade do TCMD, levando em conta o valor dos bens. Então, aqui a gente tem essa tabela progressiva. No caso aqui, de transmissões de bens entre pessoas vinculadas. Então, aqui é importante para aqueles que detêm holding patrimonial familiar, todos aqueles pontos. Que existe um sócio aqui, seu herdeiro, que era um sócio minoritário, e ele tirar dividendo da empresa de maneira desproporcional, sem nenhuma justificativa negocial. Então, isso aqui pode vir a ser enquadrado como uma doação simulada e ser cobrado esse imposto de doação sobre essa operação. Não só essa, como também perdão de dívida, sem justificativa negocial. Então, esses pontos aqui eles podem ser encarados de doação. São novas hipóteses que o legislador ele trouxe que podem vir a ser enquadradas dessa forma. E os trusts ou contratos de fidúcia. Então, PLP, esse projeto de lei aqui que a gente tem, ele dispõe de forma inédita o conceito de trust para fins de TCMD, replicando o mesmo conceito que a gente trouxe pela 14754, que foi a lei do offshore, para fins de imposto de renda, mas ele trouxe o mesmo conceito. E de acordo com esse PLP, para fins de incidência desse imposto, a transmissão ela será considerada, na hipótese de sucessão, quando decorrente do falecimento do instituidor, ou em doação se ocorrido em vida. Então, se eu montar um trust revogável, a gente entra num cenário de discussão mais aprofundado por aqui.
Essa mesma legislação é aplicada aos demais contratos no exterior com características similares às do trust, bem como os contratos de fidúcia, enfim, ele replicou esse entendimento para as estruturas que a gente tem no exterior, que são bem similares ao do trust. O Vista Trust é uma, o Mini Trust é outra, o BVI Share Trust é uma outra, então ele aplicou esse mesmo conceito para essas estruturas. E sobre previdência privada, quais são as principais alterações aqui do ITCMD, tá? Para o PGBL, eles serão tributados sobre o valor de mercado da aplicação formada pelos referidos aportes e rendimentos na data do fato gerador. E o VGBL? O VGBL você tinha muito essa questão, né? Incide, não vai incidir aqui no ITCMD, entra no inventário, não entra no inventário. Cada estado aqui, pelo ITCMD ser estadual, tinha aqui um entendimento jurisprudencial sobre o tema. São Paulo, ele tinha um entendimento muito sedimentado no sentido de que não incide o ITCMD para o VGBL, então era um entendimento particular aqui de São Paulo. Só que como o intuito da lei complementar é evitar aqui discussões e uniformizar o entendimento no Brasil, ele trouxe aqui que valores aportados há mais de 5 anos, então você precisa ter 5 anos pelo menos do VGBL, da data da aporte até a ocorrência do fato gerador, estão isentos de ITCMD. Então ele trouxe critérios objetivos, tá? E passou essa responsabilidade de recolhimento de TCMD não mais para o contribuinte, mas agora para as instituições financeiras, as seguradoras, enfim. No STF, a gente tem o tema 1214, que está suspenso de julgamento, que trata aí sobre a incidência desse imposto, mas é provável que com a legislação dê aqui uma certa segurança jurídica sobre esse tema. E sobre as grandes fortunas, tá? O PLP ele prevê a incidência do ITCMD sobre grandes patrimônios. Traz uma lacuna aqui que é uma lacuna um pouco complexa, que é, beleza, o que é grande patrimônio? É muito relativo isso, o que é grande patrimônio. Então, é provável que caso isso avance, seja necessário definir o que é uma lei, em lei específica estadual, o que é esse grande patrimônio, e o projeto prevê que incidirá a alíquota máxima definida pelo Senado Federal. Que é o imposto sobre grandes fortunas, caso você venha a faltar e tenha uma grande fortuna definida de acordo com o seu estado. Terminamos aqui o bloco aqui de apresentação, de discorrer aqui sobre todos os pontos envolvidos nos dois projetos, a atualização. A gente vai passar aqui agora para as dúvidas já encaminhadas. A gente recebeu muita dúvida, mais de 50 dúvidas, a gente selecionou aqui uma parte delas para responder ela em loco. Mas se vocês tiverem interesse, aqui está o QR Code, fale com o assessor, que a gente sempre está à disposição para poder responder de uma maneira posterior. Começando aqui, tá? Então, primeira dúvida de todas aqui do Shield Insights. A atualização, ela poderá ser feita considerando as isenções previstas na lei? Exemplo, imóvel antes adquirido antes de 1969, o ganho de capital é isento? Aqui a gente tem alguns ajustes de typo, mas, por exemplo, não é isento, não é aplicável nenhuma das deduções. Então, aquele fator de redução, como a gente conhece, ele não é aplicável nesse caso concreto. Dúvida 2. Ainda vale a pena montar uma holding familiar? Essa é uma dúvida que muitos clientes eles têm trazido para nós, a gente tem estressado aqui alguns pontos. O mercado de holding foi um mercado que ficou muito pulverizado, então hoje em dia eu sempre estou recomendando o cliente olhar com mais atenção para quem está oferecendo a holding, para ver se a holding faz sentido, porque tributariamente, pelo que a gente já tem aqui um pouco de noção da reforma tributária, obviamente vai ter muitos ajustes, é provável que você ter essa holding, os bens que você teria na holding, ter na física, tributariamente talvez faça sentido você continuar tendo na física. Só que para fins de governança, para fins de planejamento sucessório, para fins aqui de gestão do patrimônio, talvez valha a pena a holding familiar. Eu tenho recomendado para os clientes somente aguardar um pouco esse processo para ver como é que vai ficar a reforma tributária relativa à holding familiar, mas se o intuito foi para fins de governança, um planejamento sucessório muito específico, vale a pena. Mas tributariamente, talvez tenha aqui algumas mudanças com a reforma tributária. Terceira dúvida. Caso eu atualize um imóvel pelo valor de mercado, tenho uma carência de 15 anos para me beneficiar totalmente dessa alíquota de 4% proposta?
Eu acho que a pergunta aqui está um pouco, melhorar um pouco a formulação dessa pergunta, mas você vai ter 15 anos, não se para aproveitar totalmente da alíquota, mas da sua base atualizada. Então, aquele caso que a gente mostrou, um cliente de 400 mil mandou para 1 milhão, então só depois de 15 anos o seu novo custo de aquisição vai ser de 1 milhão, e aí você, entre aspas, não terá jogado esses 4% no lixo, você vai poder se beneficiar disso. Prazo, como eu disse, eu enxergo aqui como um prazo muito longo. Ninguém garante que não terão novos projetos nos próximos anos, não terão novas oportunidades. Essa trava que eles colocaram é uma trava um pouco severa, então acho que não será um programa com grande adesão, como a gente tem acompanhado aqui nos últimos anos. Como atualizar para valor de mercado os bens imóveis? É outra pergunta que a gente até chegou a discutir. Se atualiza para valor de mercado, ou via uma avaliação, então você pode encomendar aqui certas avaliações. Isso aqui é muito comum no exterior. Nos Estados Unidos a gente tem o que a gente chama de appraisal. Appraisal é o valuation de um imóvel, tem empresas especializadas nisso. E no Brasil, a gente tem aqui o IPTU ou o ITBI, que é o valor venal ou valor venal de referência, ou então você também pode encomendar aqui um valuation desse imóvel, tem empresas especializadas também, para você ter aqui mais segurança jurídica. É possível doar, ainda neste ano, um offshore MBVI para um único filho com vistas a um menor ITCMD? É possível doar se você morar em São Paulo. Tem que observar aqui um pouco do estado onde você mora, porque alguns estados já estão nos 8%, então já é progressivo aos 8%. Mas São Paulo, com certeza, sim. Você pode doar pagando os 4% ainda nesse ano, ante essa iminente majoração da alíquota no estado aqui de São Paulo. Próxima dúvida. Por favor, é devido ITCMD pelos herdeiros sócios da PIC? A PIC é uma Private Investment Company, tá? É uma offshore, com cláusula de joint tenancy with rights of survivorship, em caso de falecimento do titular da estrutura? Sim, não só nesses casos, como também é um risco de doação em vida, porque teoricamente no joint tenancy, todos têm 100% da estrutura ao mesmo tempo. E a legislação ela trouxe alguns impactos em relação a isso, a 14754. Acho que se tiver alguma dúvida específica sobre esse tema, acho que sugiro aqui ler o QR Code para a gente falar com algum dos nossos assessores, que é um tema um pouco complexo a se discutir nesse webinar. Próxima dúvida. Em que data começa a contar o prazo para aderir ao benefício? Ou seja, a lei já foi publicada? Sim, a lei já foi publicada. Então, os prazos deles foram, você consegue aderir para atualização até o dia 16 do 12 e para o RECT, para regularização, até o dia 15 do 12. São dois prazos distintos, tendo em vista que as legislações elas foram publicadas em datas distintas. Próxima pergunta. Quais são os melhores mecanismos de deixar disponível uma quantia para pagar o ITCMD? Levando-se em conta que o VGBL se tornou incerto e que os herdeiros provavelmente não terão caixa para pagar imposto advogado no caso de inventário extrajudicial. O VGBL ainda continua sendo uma boa estratégia, tá? Levando em consideração que eles não têm caixa, porque você só precisa ter ele há mais de 5 anos. Tendo ele há mais de 5 anos, você não vai pagar aqui o ITCMD. Então, é um mecanismo de liquidez no curto prazo muito interessante para aqueles que desejam deixar recursos para os herdeiros para pagar aqui custo de advogado, custo de inventário, custo de todos esses impostos a serem pagos. Passando aqui as dúvidas. Qual é a perspectiva sobre a eventual aprovação de uma nova alíquota teto do ITCMD? Como eu disse, um dos pontos aqui que a gente traz à discussão é essa questão dos 16%. Tem essa aprovação, não, esse projeto junto ao Senado Federal. O Senado Federal ele pode vir a majorar ou não. Ele está parado, está quieto, não tem nenhuma movimentação nos últimos anos, mas pode vir a ser majorado, tendo em vista que o Brasil ainda continua tendo imposto de doação e sucessão muito baixo, quando comparado ao exterior. Próxima pergunta. Tem um apartamento há 30 anos, cujo valor de mercado é bem superior ao custo de aquisição mais benfeitoria. Vale a pena atualizar e pagar o imposto? Depende muito do seu caso concreto. Se tiver expectativa de vender o imóvel, algo nesse sentido nos próximos anos,
não faz sentido, porque você não vai poder valer esse aqui do seu custo de aquisição atualizado. Se você tiver com liquidez, quiser adiantar esse pagamento de imposto, talvez sim. Mas para o apartamento a mais de 30 anos tem a questão do fator de redução. Você tem que levar super em consideração. Talvez seu ganho de capital ele seja muito baixo em relação a essa majoração da alíquota que você vai ter. Próximo pergunta. Terrenos mais antigos têm o desafio da atualização monetária do custo de aquisição para formar a justa base do cálculo do IR quanto à sua venda. Os fatores de redução do IR previstos na legislação atual se perderão ou serão preservados, mantendo efeito sobre os períodos a quais se aplicam. Os fatores de redução eles não serão levados em consideração, tá? Então, esse é um ponto que imóveis antigos talvez de fato não façam o mínimo sentido você fazer essa atualização. Reiterando aqui um último ponto, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com nossos assessores. O QR Code aqui tá no slide aqui abaixo, então entre em contato com nossos assessores. A gente está super à disposição para poder atender vocês, analisar o caso a caso, ver se de fato faz sentido ou não. A gente costuma ajudar muito nossos clientes nesse sentido. Próxima pergunta, logo seguinte a gente vai passar para o Q&A. A gente já tem aqui mais de 10 perguntas, a gente vai passar, vamos selecionar algumas para que vocês tenham aqui uma síntese do que tudo que se passou, quais foram aqui as nossas avaliações. Então vamos lá. Residente fiscal brasileiro do ativo no exterior para a filha brasileira, residente US com green card. Nessa operação, haveria incidência de TCMD por parte do doador, uma vez que a filha já não reside no Brasil há 10 anos? Sim, haveria sim essa tributação no Brasil, ele estaria fazendo uma remessa de uma doação no exterior, mas ele é residente fiscal no Brasil, tem que pagar o ITCMD aqui no Brasil, não tem muita escolha em relação a isso. Próxima pergunta. Estamos quase acabando por aqui, mas é sempre bom a gente ter aqui uma síntese de tudo o que aconteceu. Última pergunta para a gente seguir para o Q&A e depois fazemos um resumo total do que aconteceu. Em relação à atualização de bens imóveis, me parece que os redutores aplicados no artigo 8 tornam a proposta muito pouco atrativa. Correto, de acordo. Exemplo, se alguém atualizar o imóvel e vender antes de 3 anos, estará jogando dinheiro fora, uma vez que não haverá redução alguma no cálculo do ganho de capital. É isso mesmo? É isso mesmo. Por conta disso, a gente está falando que talvez não faça tanto sentido fazer aqui essa atualização de bem imóvel no Brasil, em virtude desse limitador e também dessa progressividade de você poder valer-se desse seu custo atualizado dos seus bens. Vou passar agora aqui para esse Q&A, só para a gente selecionar aqui algumas perguntas. Então, a primeira de todas que a gente tem daqueles que participaram é uma pergunta do Sidney. Holding de administração de imóveis próprios. Pagam imposto sobre a diferença sobre o valor do balanço e o valor de mercado ou pagam 6,25% sobre a venda? Se você tiver uma holding de administração de bens imóveis, você vai pagar 10% para atualizar esse bem, então, ao valor de mercado, e observando, obviamente, aqueles limites, e logo depois você vai ter uma tributação aqui sobre a venda também, se o valor for maior do que o custo atualizado. Um outro caso aqui que nós trouxemos, Thiago, obras de arte deveriam estar abrigadas pelo programa de regularização, concorda? É um ponto aqui um pouco subjetivo, porque obra de arte você não tem valor expresso. E sempre a questão das obras de arte, você traz aqui consigo um quê que possibilita aqui uma lavagem de capitais. Então, sempre que o fisco ele coloca limitadores à autorização deste determinado tipo de ativo. No Abex ocorreu da mesma forma. Você não pôde atualizar o Abex por conta de um bem, porque você não tem de fato o valor de mercado. Mas para a questão da regularização, se você nunca declarou esse bem no exterior e ele está lá fora e você quer fazer o RECT, talvez faça sentido de fato. Atualizar, não, mas regularizar, acho que faz sentido sim. A gente deter fazer essa regularização na ficha de bens e direitos do imposto de renda, mediante pagamento do IR 15% e também do imposto de 15% da multa subsequente. Do André aqui. Boa tarde.
O imóvel no exterior não tem exigência para guardar 15 anos para a venda, correto? Posso atualizar hoje e vender amanhã? Não, não é possível, André. Por quê? O imóvel no exterior segue as mesmas regras de um imóvel no Brasil. Você tem que fazer essa atualização e você só vai poder se valer do custo atualizado depois dos 15 anos. Agora, se você quiser fazer o exterior e o Brasil, eles não acabam não tendo nenhuma característica em específico. Finalizando aqui o Q&A, então se vocês tiverem maiores dúvidas, a gente está chegando aqui no nosso tempo aqui do evento, se vocês tiverem maiores dúvidas, aqui vocês podem apontar o celular para o QR Code, entrar no canal oficial da Shield. Então a gente agradece muito aos nossos clientes, nossos parceiros, passei aqui um olho pela lista de inscritos, tem gente aqui que eu já conheço muito aqui das nossas interações. Então obrigado por mais um evento, obrigado por contar conosco por aqui. O Radar da Shield tá no slide, então só ler o QR Code e em qualquer momento falar com um dos nossos assessores se tiver alguma dúvida sobre um caso concreto. Nós daqui da Shield International Tech estamos 100% à disposição para ajudar todos os nossos clientes e parceiros e estamos atentos aqui às mudanças e inovações da legislação. Muito obrigado por mais um evento, foi um prazer.